Governo de São Paulo se reúne com prefeituras da região metropolitana da Baixada Santista. O governo de São Paulo se reúne na próxima sexta-feira, dia 7, amanhã, com representantes de 9 municípios da região metropolitana da Baixada Santista. O encontro será em Santos e faz parte da rodada de conversa com todas as 9 regiões metropolitanas do estado, que somam 236 municípios. Na ocasião, os municípios estão sendo acionados para estudar modelos sustentáveis de implementação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, que reúne propostas e projetos estratégicos regionais. Elas servirão para integrar o Plano Plurianual de São Paulo, o PPA, lei que define as diretrizes e objetivos do governo estadual, apontando metas para cada área de atuação por um período de 4 anos, entrando em vigor sempre no segundo ano do mandato do governador eleito. Outra ação importante é a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o PDUH, documento que estabelece diretrizes, projetos e ações do governo de São Paulo até 2040, com os seguintes eixos: habitação, transporte, mobilidade, meio ambiente e sustentabilidade. André. É uma boa notícia, né? Amanhã, então, o governador, já teve aqui essa semana, já deu uma celeumazinha foi entregar moradias em Santos na cidade de São Vicente. Alguém não falou, tem alguma coisa errada. O projeto habitacional de Santos, entregando em São Vicente, quer dizer, já não é mais Santos, é São Vicente. Mudou. Acomodou ali? Não, talvez essa reunião ela sirva inclusive para chamar, né, os prefeitos da reunião da região para poder discutir essa questão, porque assim, Márcio, a gente não deveria pensar na Baixada Santista como cidades, né, individuais, e sim como uma região metropolitana, onde aquilo que acontece em São Vicente acaba refletindo em Cubatão, em Santos, no Guarujá, em Praia Grande e assim vice-versa. Então esse tipo de reunião promovido pelo governo do estado para estreitar esses laços é muito bom, né? Espero que todos os prefeitos da reunião, da região, enviem seus representantes, né? Quem puder estiver disponível, que vá pessoalmente para poder participar e trazer melhorias, porque nós temos na região da Baixada Santista um déficit habitacional muito grande, né? E moradia é dignidade. Então, se você der dignidade, você terá uma população melhor, mais saudável. Morar em locais que não são insalubres reflete diretamente na questão da saúde, né? Uma população mais saudável vai te dar menos custo com saúde, com doença. Você investe isso em educação, esporte, lazer, desenvolvimento, universidades públicas. Então a gente tomara que dê certo, que essa reunião amanhã ela seja bem produtiva e os prefeitos da região que lá estiverem consigam extrair, né? Trazer para suas cidades projetos habitacionais, como esse caso que a gente falou de São Vicente e Santos, que se engalfinharam os dois prefeitos na entrega de unidades habitacionais que foram construídas em São Vicente e vão ter que receber moradores de Santos, né? Não que as pessoas que moram em Santos, não, as pessoas de área de avanço, né, em locais de vulnerabilidade vão para esses apartamentos. E o prefeito de São Vicente ele reclamou que em São Vicente também tem déficit habitacional, então aquelas unidades deveriam ser só para os vicentinos. Acabou dando um blafafá lá dos dois, então espero que amanhã eles estejam juntos e se resolvam, porque senão, na pior das hipóteses, os caras se reúnem e mandam tudo para Cubatão. Porque aqui tá construindo umas unidades, eu falo, tem umas unidades, manda para lá. Bem lembrado. Quando São Sebastião, no negócio da chuva, né? Da chuva de São Sebastião, que os moradores, o pessoal desabrigado, acabou indo para Bertioga. E a cidade de Bertioga já esperava por essas unidades. E essas unidades já tinham pessoas se preparando para morar nessas unidades. Exatamente. Quer dizer, já houve toda uma situação. E o complexo ali Tancredo Neves, ali em São Vicente, logo próximo à Ilha Caraguatá, ali, paralelo a imigrantes, também acabou sofrendo com essa situação. A entrega das unidades para moradores de Santos, que na verdade não são mais moradores de Santos, são moradores de São Vicente.
né? Isso é fato. Isso é fato. Uma das situações que me chamou a atenção, André, nessa questão de desenvolvimento, principalmente das regiões metropolitanas, que nós sabemos que um dos grandes, ou se não o maior, a maior das matrizes do desenvolvimento aqui é o polo petroquímico, da Baixada Santista, Polo de Cubatão. E no momento ali não se falou, eu não ouvi nada norteando essa questão do desenvolvimento, o avanço, o crescimento na questão dos empregos. Ontem nós noticiamos sobre o novo CEO da Uzi Minas, né, que falou, que na matéria falou de implementação de melhorias das usinas de Minas Gerais. Só que não se falou nada em relação à Uzi Minas aqui em Cubatão, a antiga Cozipa, que quando eles mudou o seu sistema de produção, demitiu muita gente, afetou as cidades da região. Na matéria de antes falava na automação, na reforma de altos fornos, Minas, não se falava em nada vinculado à cidade de Cubatão. Então, é necessário que o governo de São Paulo comece a colocar pé na situação, porque a direção dela passou a ser da Trend, da Argentina Brasil, que comprou as ações da japonesa e acabou sendo majoritária no controle do sistema de Minas e, lógico, do sistema aqui da usina de Cubatão. Então, o governo do estado precisa observar a siderúrgica paulista, que fica agora, que se tornou, na época da privatização do governo Fleury, né, que privatizou a antiga Cozipa e que tem toda essa situação agora. Já que se vai discutir isso, que o emprego, a habitação, o transporte e a mobilidade, né, façam parte desse mesmo. Exatamente, perfeito. Isso foi perfeito, porque você fala CDHU, você só vem à mente habitação, né? E não é habitação, não adianta você pegar, por exemplo, o que acontece quando você reassenta pessoas. As pessoas moram aqui, elas trabalham em algum lugar, né? Trabalham em algum lugar, trabalham na indústria. Você pega essas pessoas, como aconteceu aqui em Cubatão, e mudou elas para Itanhaém. Quem pôde ir para Itanhaém, que estava aposentado, beleza. E aqueles que trabalhavam em Cubatão, como é que ficou esse trajeto? Então você tem que pensar em mobilidade. Porque a grande situação é, o governo tem um déficit habitacional porque as pessoas têm dificuldades em comprar o seu imóvel, adquirir um imóvel. Por que tem a dificuldade? Por causa do poder de compra. O poder aquisitivo, né? A pessoa não consegue financiar um imóvel, não consegue comprar um imóvel e muitas vezes a situação do aluguel fica difícil, desemprego. As pessoas são obrigadas a se valer, né, de áreas públicas em que elas possam, ou muitas vezes privadas, em que elas possam acabar construindo ali de forma não apropriada a sua moradia, na forma de sobrevivência. É que o município, no caso do governante, quando acontece isso, ele tem que ser inteligente, né? Se aquela área estava ociosa, foi ocupada e gerou comércio, você tem que chegar lá com a infraestrutura e levar um boleto. Não, é que você fala um boleto, né? Pega mal, mas você chega com a infraestrutura e leva o custo. Mas a grande sacada em tudo isso, a partir do momento que o brasileiro tiver um salário digno e condições de adquirir seu imóvel, eu acredito que toda essa questão de áreas de invasão desaparece. O déficit habitacional desaparece. E o país cresce, né? Porque você precisa ganhar mais. Não dá para ter a grande base da pirâmide ganhando 2 salários mínimos. Ah, sim. E aí, eu vou te fazer uma pequena observação que é assim, não adianta você dar mais dinheiro, né? Porque você vai acabar gerando uma hiperinflação. Não é isso. A gente precisa melhor dimensionar a estrutura para que um produto não custe tão caro quanto ele custa hoje. Porque, veja, a lei da oferta e da procura, ela é cruel, o mercado é cruel. Se você começar a despejar dinheiro, vou começar a aumentar o salário de todo mundo, o mercado vai ver que o pessoal tem mais dinheiro, o preço do produto vai subir porque vai ter menos produtos. Vamos falar da seguinte forma, você tem 2 filhos. Sim. Você vai financiar um imóvel e quando você financia esse imóvel, ele tem um período aí, você tem 40 anos para pagar o imóvel, tudo mais, e tudo. Mas peraí, o imóvel não é familiar? Você não tem os herdeiros? Por que você faz uma projeção ainda maior?
para que, na sua ausência, os herdeiros continuem pagando o imóvel. Então, o seguro que vá fazer com que o imóvel seja quitado. Não, tudo isso tem, Márcio. Porque assim, 30 anos, não dá para pagar. Não, quando o sujeito falece, se for dívida, o pessoal acaba assumindo, né? O crédito que muitas vezes ninguém nem lembra de dar. Mas se estenda essa condição, diminua a prestação. Márcio, mas esse tipo de educação que nós já discutimos aqui, que é o que eu chamo de educação financeira, que deveria haver nas escolas, desde os primeiros anos, dos anos iniciais, a pessoa aprender a gerir dinheiro. Mas se muitos representantes do povo não têm essa educação financeira... Exato, exato. Porque assim, ó, a gente já falou do Fundo Garantia, lembra que a gente falou do Fundo Garantia? Se você pudesse, ao invés de pegar os 8% que é descontado de você e colocar na conta vinculada, você aplicasse dinheiro, ao longo de 5 anos, você teria pelo menos 5, 6 vezes mais do que você acumula no Fundo Garantia. O governo não te repassa. Não entendeu? Corrige. Não tem aquela discussão da correção, tá no STF? Tá, e vamos ver agora o segundo semestre se vai virar ou não. São 720 bilhões que, se for o voto for positivo para o trabalhador, são mais de 720 bilhões que vão ter que botar as contas corrigidas do Fundo de Garantia desde 1995. Já pensou que loucura que vai ser? Ó, que um dinheirinho caindo na conta aí, ó.